A contagem final na linha do tempo do arrebatamento. Sinais urgentes que você não pode ignorar. Amados, preciso que ouçam com atenção, porque o que estou prestes a compartilhar é urgente e diz respeito a cada pessoa que chama Jesus de Salvador. O arrebatamento, o momento em que Cristo virá para levar sua igreja para casa, está mais próximo do que a maioria percebe. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias o mundo ficará mais sombrio, o caos aumentará e o engano estará em todo lugar. Guerras, fome, doenças e agitação não são acidentes, são os marcadores proféticos que o próprio Jesus descreveu. No entanto, mesmo em meio a tudo isso, há esperança, uma promessa de que aqueles que pertencem a Ele serão arrebatados, retirados deste mundo e levados à presença do nosso Salvador. Mas antes desse glorioso dia, há uma contagem regressiva, uma sequência de sinais, eventos e movimentos espirituais que o mundo nem sempre pode ver. Anjos estão se movendo, corações estão sendo testados e Deus está silenciosamente preparando seu povo para o momento que mudará a eternidade. A questão não é se o arrebatamento acontecerá, mas se estamos verdadeiramente prontos para encontrá-lo. Cada dia que passa nos aproxima mais desse momento e cada momento conta. Se seu coração não está totalmente alinhado com Jesus, agora é o momento de examinar sua vida, arrepender-se e aproximar-se dele. Quero que você entenda que isto não tem o propósito de assustá-lo, mas de despertá-lo para a realidade espiritual. A contagem final é real e está acontecendo agora mesmo, diante de seus olhos. O mundo pode estar distraído, confuso e adormecido, mas os filhos de Deus são chamados a vigiar, orar e estar preparados. Esta é a hora de preparar seu coração, fortalecer sua fé e viver com a expectativa daquele que voltará para nos buscar sem demora. A trombeta está pronta para soar e a pergunta é: você estará pronto para se levantar e encontrá-lo? Vamos começar reconhecendo os sinais dos tempos em que vivemos. Amados, precisamos começar com a realidade dos tempos em que estamos vivendo. A Bíblia é clara. Há sinais inconfundíveis e urgentes que apontam para o fim desta era. O próprio Jesus disse que os dias antes de sua volta seriam perigosos, cheios de decadência moral, engano e crescente iniquidade. Se você abrir os olhos para o mundo ao seu redor, é impossível negar o que as Escrituras previram há tanto tempo. As pessoas estão se afastando de Deus cada vez mais. Sociedades estão abraçando o egoísmo e o orgulho, e os corações estão se tornando frios. Famílias estão fraturadas, a violência se espalha como fogo selvagem, e os valores que antes mantinham as Nações Unidas estão sendo descartados como se não tivessem importância. Estes não são apenas problemas de nossa cultura atual. São os marcadores proféticos dos dias finais que estamos testemunhando. Quando falamos sobre os sinais, devemos reconhecer que eles são tanto espirituais quanto físicos em sua natureza. Guerras irrompem, nações tremem e rumores de conflitos preenchem os noticiários diariamente. Terremotos, fomes e pragas nos lembram que o mundo está em constante mudança, e estes eventos são apenas uma fração do que a Bíblia descreve com precisão. No entanto, o maior sinal não está no caos que vemos na superfície, mas na condição espiritual da humanidade que se deteriora a cada dia. Mateus 24 nos adverte que as pessoas se tornarão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, orgulhosas, soberbas e abusivas. A bússola moral do mundo está falhando e os corações dos homens e mulheres estão se afastando cada vez mais de Deus e seus princípios eternos. A Bíblia diz que estes são apenas o princípio das dores de parto, uma sequência de eventos que se intensificarão à medida que o arrebatamento se aproxima inexoravelmente. Mas mesmo em meio a esta escuridão crescente, há esperança inabalável. Deus não abandonou seus filhos. Ele não está silencioso ou inativo como muitos pensam. Há sinais que os eleitos reconhecerão, que os fiéis discernirão e que os espiritualmente despertos verão se desenrolando diante de seus olhos. O primeiro sinal é a consciência espiritual despertada, a capacidade de ver o mundo através das lentes das Escrituras com clareza, reconhecer o que está acontecendo não meramente como notícias alarmantes, mas como cumprimento do plano profético de Deus que foi declarado milênios atrás. Aqueles que estão espiritualmente alertas notarão padrões, compreenderão o significado dos eventos e saberão que a contagem regressiva é real
e está avançando rapidamente. Nestes tempos turbulentos, o discernimento torna-se mais crítico do que nunca. Falsos mestres, enganadores e milagres falsificados abundarão, tentando atrair até mesmo os eleitos ao erro e à confusão espiritual. Apocalipse 13 adverte sobre um sistema global que exigirá lealdade absoluta, um sistema que parecerá pacífico, sábio e convincente aos olhos do mundo. No entanto, está enraizado no engano e na mentira. Satanás é astuto, implacável e perigoso em seus planos. E seu objetivo é cegar o mundo para a verdade e retardar a prontidão do povo de Deus para o grande encontro. Mas Deus deu seu Espírito como guia infalível, e aqueles que o buscam com corações sinceros não serão enganados nesta hora crucial. A fé ancorada firmemente na palavra se torna o escudo que nos permite navegar por estes tempos turbulentos com segurança espiritual. À medida que a contagem regressiva continua, precisamos reconhecer outro aspecto crucial destes últimos dias: a obra oculta de Deus na vida de seu povo escolhido. Mesmo quando o mundo não vê absolutamente nada de especial, Deus está se movendo poderosamente. Anjos estão trabalhando intensamente, corações estão sendo purificados no fogo do refinamento, e batalhas espirituais estão sendo travadas em reinos invisíveis aos olhos humanos. Estes não são eventos para manchetes ou reconhecimento público, são preparações divinas para o grande momento. Assim como Jesus advertiu que ninguém conhece a hora exata de sua volta, estes processos ocultos operam fora da cronologia humana. No entanto, para aqueles que são vigilantes, o Espírito os torna conscientes destes movimentos divinos. Há sutis direcionamentos, momentos de convicção e orientação divina que preparam os crentes para o momento em que a trombeta finalmente soará. Os eventos ocultos não têm o propósito de incutir medo. Eles são destinados a despertar prontidão em nosso espírito. Cada oração sincera, cada ato de obediência, cada momento de rendição aos pés do Senhor importa profundamente. Deus não está preocupado com nossas realizações mundanas ou status social, mas com a postura de nossos corações diante dele. O arrebatamento é iminente e seu chamado é para vivermos em constante consciência de sua presença transformadora. Quando o mundo está distraído por preocupações temporárias e passageiras, os espiritualmente despertos estão sintonizados com as realidades eternas que transcendem este mundo. Cada dia que passa traz o cumprimento da profecia para mais perto. E a questão não é se estes eventos ocorrerão, mas se os reconheceremos quando realmente acontecerem diante de nossos olhos. Não podemos ignorar o papel do engano nestes tempos finais. Satanás desencadeará mentiras astutas, falsos ensinos e experiências falsificadas que imitam as obras de Deus para confundir até os sinceros. Muitos cairão como presas fáceis, confiando em sinais, maravilhas ou retórica persuasiva, em vez de se fundamentarem solidamente na palavra eterna. Jesus advertiu que até mesmo os eleitos poderiam ser enganados se não forem vigilantes a cada momento. É por isso que a vigilância espiritual, a comunhão diária com Ele e a fé inabalável são absolutamente inegociáveis nesta hora. A contagem regressiva não se trata apenas de observar eventos globais com curiosidade. Trata-se de nos posicionarmos firmemente na luz da verdade de Deus, discernindo o real do falsificado e agarrando-nos firmemente à esperança de Cristo, que não falha. A preparação dos santos é outra camada desta orquestração divina que poucos percebem. Deus está levantando um povo que está pronto, consciente e vivendo vidas santas em meio à corrupção generalizada. A Bíblia descreve uma noiva sem mancha ou ruga, e essa preparação está acontecendo agora mesmo, silenciosamente, nos bastidores da história. Cada provação, cada teste, cada momento de espera está moldando os corações dos crentes para o grande encontro. O Espírito está trabalhando de maneiras que nem sempre podemos ver com nossos olhos naturais, refinando o caráter, fortalecendo a fé e ensinando dependência total somente em Jesus. Aqueles que abraçam esta preparação com humildade e obediência estarão prontos para encontrá-lo sem hesitação ou temor. À medida que mergulhamos mais profundamente na contagem regressiva final, também testemunhamos uma aceleração sem precedentes dos eventos proféticos. Acontecimentos que antes pareciam distantes, agora se desdobram com rapidez crescente e alarmante. O aumento da agitação global, a intensificação da decadência moral
e a rápida disseminação do engano espiritual apontam para um mundo à beira da intervenção divina definitiva. O arrebatamento está se aproximando rapidamente e o relógio está avançando mais rápido do que nunca. Aqueles que estão espiritualmente despertos verão os padrões proféticos, entenderão a sequência divina e reconhecerão que os momentos finais estão chegando em nossa geração. Cada sinal, cada evento, cada advertência nas Escrituras se alinha para mostrar que o culminar da história humana está próximo como nunca antes. Amados, o chamado é urgente e não pode ser adiado. Não somos chamados a viver em medo paralisante, mas em consciência espiritual, esperança inabalável e prontidão constante. A contagem regressiva final é absolutamente real. Anjos estão se movendo nos bastidores, batalhas espirituais estão sendo travadas intensamente, e Deus está preparando cuidadosamente seu povo para o grande momento do encontro. O mundo pode estar alheio, focado em assuntos temporários e triviais, mas os fiéis estão alertas, discernindo os sinais e expectantes pelo retorno do Rei. Cada dia, cada hora, cada batida do coração nos aproxima mais do momento em que Jesus retornará para reunir os seus. Os sinais estão visíveis para aqueles que têm olhos espirituais para ver. O trabalho oculto está em andamento nos bastidores da história, e a contagem regressiva é inconfundível para os vigilantes. A questão agora não é se acontecerá, mas se seu coração está verdadeiramente pronto para encontrá-lo quando a trombeta final soar. Amigos, à medida que avançamos mais profundamente na contagem regressiva final, precisamos compreender a natureza astuta do inimigo das nossas almas. Satanás é implacável em seus ataques. Ele não ficará simplesmente sentado enquanto Deus prepara seu povo para o arrebatamento. A Bíblia nos adverte claramente que nos últimos dias o engano será tão generalizado que até mesmo os eleitos poderiam ser enganados, se possível fosse. Falsos profetas se levantarão por toda parte, realizando sinais e maravilhas impressionantes, oferecendo uma paz falsificada que parece convincente aos olhos, mas é vazia e perigosa em sua essência. O mundo estará ansioso para acreditar em qualquer coisa que prometa segurança, prosperidade ou conforto em tempos de incerteza. No entanto, a verdade permanecerá oculta para aqueles que não estão espiritualmente despertos e ancorados na palavra. Apocalipse 13 pinta um quadro vívido de um sistema global que exigirá lealdade absoluta. Um sistema que parecerá sábio, poderoso e impossível de deter. Muitos serão persuadidos a seguir seu caminho, a aceitar sua marca e a confiar em suas promessas sedutoras. Mas para os filhos de Deus, o discernimento espiritual é a chave para a sobrevivência. O Espírito dentro de nós iluminará a verdade, guiando-nos a permanecer firmes na palavra e nas promessas eternas de Jesus. O inimigo prospera na confusão e no compromisso com o pecado. Mas Deus dá aos seus fiéis olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações para entender o que está se desenrolando no palco da história. O teste espiritual não é punição divina, é preparação necessária para o grande encontro. Deus está refinando seu povo, separando o trigo do joio e fortalecendo aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com Ele e sua verdade. Provações, tentações e pressões espirituais se intensificarão à medida que o arrebatamento se aproxima inexoravelmente. Alguns fraquejarão influenciados pelo medo, orgulho ou conforto nas coisas mundanas e passageiras. Outros permanecerão firmes como rocha, agarrando-se à esperança de Cristo, inabaláveis mesmo quando o mundo parece desmoronar ao seu redor. Esta é a hora de examinar sua vida com sinceridade, de arrancar qualquer coisa que o distraia de Jesus e de se render completamente à sua vontade soberana. O inimigo tentará distorcer a verdade de todas as formas possíveis, fazendo o pecado parecer atraente, a justiça parecer opressiva e a fidelidade parecer desnecessária no mundo moderno. Ele usará falsos ensinos, líderes carismáticos e filosofias persuasivas para desviar corações de Deus. Mas o Espírito nos lembra constantemente que os sinais dos tempos, os trabalhos ocultos de Deus e o chamado à santidade estão todos interconectados no plano divino. Aqueles que andam intimamente com Jesus, que estudam sua palavra diligentemente, que oram sem cessar e que permanecem vigilantes, não serão desviados do caminho da verdade. A contagem regressiva final
é mais do que uma série de eventos globais. É um teste dos nossos corações, um refinamento da nossa fé e uma preparação para a eternidade na presença de Deus. O grande engano também é sutil em sua natureza. Nem sempre aparecerá como algo obviamente maligno ou ameaçador. Virá revestido de razão, lógica e aparente justiça que apela à mente natural. É por isso que a vigilância espiritual é absolutamente essencial em nossos dias. Não podemos confiar exclusivamente em aparências ou julgamento humano. A palavra de Deus deve ser nosso padrão inegociável. O Espírito Santo, nosso guia constante, e Jesus Cristo, nossa âncora inabalável. Somente assim poderemos navegar pelos enganos destes tempos e permanecer firmes enquanto a contagem regressiva final atinge seus momentos climáticos. Amigos, agora nos voltamos para o que Deus está fazendo na preparação de seu povo para o grande encontro. Ele está levantando uma noiva santa, uma igreja sem mancha ou ruga, um povo pronto para encontrá-lo a qualquer momento. A preparação não se trata apenas de conhecimento teológico, trata-se de intimidade profunda com Jesus. Uma vida completamente rendida a Ele em cada área. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 4 que quando Jesus retornar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrá-lo nos ares. Para experimentar isso, devemos estar vivendo em constante prontidão, totalmente alinhados com sua palavra e caminhando em obediência a cada dia. Cada provação, cada dificuldade, cada estação de espera é uma ferramenta que Deus usa para moldar nossos corações conforme sua vontade perfeita. A prontidão espiritual significa cultivar uma fé que não vacila, um amor que não se apaga e uma obediência que não se compromete com o pecado. Deus não está preocupado com perfeição em termos mundanos e superficiais. Ele está preocupado com corações que são totalmente devotados a Ele em amor e obediência. Esta preparação requer vigilância constante, oração persistente e comunhão contínua com o Senhor. Requer separar-se das distrações do mundo e focar nas realidades eternas, em vez dos confortos temporários que logo passarão. A contagem regressiva para o arrebatamento não é um evento distante ou abstrato. Está acontecendo agora mesmo, na forma como vivemos nossas vidas cotidianas, nas escolhas que fazemos diariamente e na fé que cultivamos momento a momento. Cada dia apresenta oportunidades de nos aproximarmos mais de Jesus, de produzir fruto espiritual e de brilhar como testemunhas em um mundo cada vez mais sombrio. Os santos estão sendo preparados não apenas para o resgate, mas para uma vida de intimidade com Cristo, livres do compromisso com o pecado, totalmente dependentes de seu Espírito e prontos para se elevarem ao som da trombeta final. A preparação de Deus também inclui consciência das batalhas espirituais ao nosso redor. Anjos estão se movendo constantemente, forças invisíveis estão trabalhando, e Deus está ativamente separando seus filhos do engano e da distração mundana. Aqueles que andam intimamente com Ele sentirão estes movimentos espirituais, serão guiados por seu Espírito e permanecerão vigilantes na fé verdadeira. O processo pode parecer lento às vezes, mas é intencional e preciso. Cada ato de obediência, cada oração sincera, cada momento de rendição contribui para a prontidão do povo de Deus para o arrebatamento que se aproxima. Amados, viver em prontidão não é opcional nos dias em que vivemos. A hora é urgente como nunca antes. O mundo está mergulhado em engano e a contagem regressiva está acelerando a cada dia. Santidade pessoal, vigilância espiritual e fé inabalável são essenciais para permanecermos firmes enquanto a trombeta se aproxima. O Senhor está preparando sua noiva cuidadosamente e cada um de nós tem um papel importante a desempenhar neste processo. O momento virá repentina e inesperadamente, com poder e glória. Aqueles que estão espiritualmente despertos se elevarão para encontrá-lo, enquanto aqueles que estão complacentes podem ficar se perguntando por que estavam despreparados quando tiveram tantas oportunidades. Enquanto continuamos a vigiar, orar e caminhar em obediência, vemos o alinhamento da profecia, o desenrolar do tempo divino e a preparação final dos santos. Isto não é especulação vazia, é a realidade da palavra de Deus em ação diante de nossos olhos. A contagem regressiva é absolutamente real. O trabalho oculto está em andamento intenso,
e o chamado à prontidão é claro e urgente. Você caminhará em santidade, abraçará a orientação do Espírito e viverá cada dia preparado para encontrar Jesus nas nuvens. O tempo é agora e a contagem regressiva final avança inexoravelmente. Amados, agora chegamos ao trecho final da linha do tempo do arrebatamento. Tudo o que discutimos até agora, os sinais proféticos, o trabalho oculto de Deus, os enganos do inimigo, a preparação espiritual, tudo leva a este período climático da história. A Bíblia nos adverte que os últimos dias se acelerarão com intensidade crescente. Eventos que antes pareciam distantes começarão a se desenrolar rapidamente, um após o outro. Nações se levantarão contra nações como nunca antes. A agitação global se multiplicará em escala sem precedentes, e a pressão do sistema mundano aumentará de todos os lados contra os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não são meramente manchetes alarmantes ou teorias especulativas. São realidades proféticas, se cumprindo diante dos nossos olhos a cada dia que passa. O inimigo pressionará com mais força, trabalhando incansavelmente para enganar e distrair os fiéis. Falsas doutrinas se espalharão como fogo incontrolável, e muitos encontrarão conforto em mentiras que parecem verdadeiras à mente natural. Apocalipse 13 descreve um sistema que parecerá invencível, uma marca que distinguirá os obedientes dos desobedientes. Mas para aqueles cujos corações estão ancorados em Cristo, o discernimento espiritual será concedido em abundância. O Espírito proporcionará clareza em meio à confusão. A palavra proporcionará orientação em meio às trevas, e a fé proporcionará coragem em tempos de grande adversidade. A contagem regressiva final não é para os passivos ou indecisos, é para aqueles que estão espiritualmente alertas, despertos e ativamente caminhando com Jesus a cada momento. À medida que os dias se tornam mais curtos e o mundo fica mais sombrio, Deus está dando avisos claros através das circunstâncias, através de sua palavra e através de seu Espírito. Desastres naturais, instabilidade política, colapso moral e até mesmo provações pessoais podem ser sinais apontando para a proximidade do retorno de Cristo. O propósito destes avisos divinos não é nos amedrontar, mas nos despertar espiritualmente, nos aproximar mais de Cristo e nos encorajar a viver vidas de prontidão constante. Cada evento é um chamado à oração persistente, obediência incondicional e vigilância permanente. Cada momento é uma oportunidade de aprofundar a intimidade com Jesus, nosso Salvador. Precisamos também compreender a urgência da hora em que vivemos. O arrebatamento virá subitamente, como um ladrão na noite. Não haverá atraso, não haverá segunda chance. Não haverá aviso para aqueles que estão espiritualmente adormecidos. É por isso que cada dia, cada escolha, cada momento de rendição importa eternamente. A contagem regressiva final não é uma história distante ou um conceito abstrato. Está se desenrolando agora mesmo diante dos nossos olhos e a trombeta pode soar a qualquer momento, sem aviso prévio. Aqueles que estão espiritualmente despertos estarão prontos para se elevarem, arrebatados nas nuvens, para encontrar seu Salvador face a face. Amados, levem isto a sério como nunca antes. Examinem seus corações com sinceridade. Purifiquem suas vidas de todo o pecado. Fortaleçam sua fé através da palavra. Busquem a Deus de todo o coração, sem reservas. O mundo está se movendo rapidamente em direção ao juízo, mas o Espírito de Deus está se movendo ainda mais rápido, preparando seu povo para o encontro com Jesus. A contagem regressiva é absolutamente real. Os sinais são inconfundíveis para os que têm olhos espirituais. E o tempo é agora, não amanhã. Queridos amigos, a contagem regressiva não tem o propósito de incutir medo paralisante. Tem o propósito de despertar esperança viva, urgência santa e prontidão espiritual em nossos corações. Jesus está vindo. Seu retorno é iminente e certo. Cada aprovação, cada sinal, cada momento de espera está sob seu controle soberano e faz parte de seu plano perfeito para a nossa vida. O mundo pode parecer caótico e incerto para muitos, mas para aqueles que pertencem a Cristo, o futuro é seguro, glorioso e repleto de promessas que não falharão. Agora é o tempo de examinar sua vida com sinceridade, de buscar a Deus fervorosamente e de caminhar em santidade prática. Não se deixe distrair pelas preocupações temporárias deste mundo que logo passará.
Concentre-se nas realidades eternas, na prontidão espiritual e na esperança de encontrar Jesus nas nuvens do céu. Cada oração sincera, cada ato de obediência, cada momento passado em comunhão íntima com Ele fortalece sua posição espiritual para o momento de sua aparição gloriosa. A contagem regressiva final já começou e avança rapidamente. Anjos estão trabalhando intensamente nos bastidores. O Espírito está se movendo poderosamente entre os fiéis. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos a cada dia. O arrebatamento está mais próximo do que nunca. Você estará pronto quando o momento chegar? Você viverá cada dia em expectativa constante, completamente rendido e totalmente preparado para se elevar ao seu chamado divino. A trombeta pode soar a qualquer momento, sem aviso prévio. Permaneça firme, vigie, ore incessantemente e viva cada dia como se hoje fosse o dia do grande encontro. Jesus está voltando em breve e sua glória aguarda aqueles que estão verdadeiramente prontos para recebê-lo. Amados, a esperança do arrebatamento não está distante no horizonte. É iminente e pode acontecer a qualquer momento. A contagem regressiva final é absolutamente real e avança rapidamente. Viva em expectativa constante. Caminhe em santidade prática e mantenha seu coração totalmente devotado a Jesus, nosso Salvador e Rei. O dia está se aproximando rapidamente quando o encontraremos nas nuvens do céu, e cada momento de preparação agora será recompensado nesse encontro eterno que transformará tudo. Permaneça espiritualmente desperto, permaneça pronto a cada instante. O Senhor está vindo e Ele vem buscar seus fiéis que perseveraram até o fim. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, compartilhe-a com aqueles que você ama, antes que seja tarde demais. Inscreva-se em nosso canal para receber mais revelações proféticas que o ajudarão a discernir os tempos em que vivemos. Deixe seu comentário sobre como esta mensagem impactou sua vida e sua caminhada com Cristo. O tempo está se esgotando rapidamente, amados. A eternidade se aproxima, e apenas aqueles que estiverem vigilantes e prontos participarão das bodas do Cordeiro. A pergunta que fica é: você está verdadeiramente pronto para o grande encontro?